Bom, eu vou começar a mostrar para vocês minha coleção de livros que eu tenho do personagem Drácula e também de outros vampiros famosos aí do cinema, assim, livros que exploraram, né, sobre o vampirismo, sobre essas lendas. É uma coleção assim que eu tenho até encontrei boa parte. Outros eu acho que estão guardados, assim, eu estou com mais dificuldade de encontrar. Bem, vou começar então por este livro aqui. Um livro que eu comprei há muito tempo atrás, quando eu fiz um documentário do centenário do romance de Drácula. Foi um livro que eu usei para pesquisa, né, que me ajudou, foi em 1996. E eu comprei esse livro, mas um livro também, uma biografia do Vlad Tepes, né, que é o personagem que inspirou o Bram Stoker a criar o personagem do Rei dos Vampiros. E esse livro aqui é interessantíssimo, já saíram até novas edições, mas atualizadas, completas, né? Essa foi a primeira edição. Eu vou dar uma pequena folheada, que aqui fala sobre tudo, assim, sobre os filmes, todos os filmes já feitos, assim, até o período do lançamento desse livro, né, o Drácula do Bram Stoker. Fala também sobre as lendas, biografias de atores, seriados de TV, tem algumas fotos, algumas imagens. Fala até sobre a famosa Sociedade Bram Stoker. Tem vários clubes e sociedades assim que pesquisam sobre o vampiro. O filme Drácula, uma versão na década de 70, explorando o chamado Blaxploitation, que realizaram vários filmes de terror, né, só com uma roupagem da cultura negra. Umas fotos curiosas. Também fala sobre os mitos, os principais mitos, assim, de várias partes do mundo. É uma enciclopédia, né? Tem de tudo aqui. Um livro de umas 800, deixa eu ver quantas páginas. Mais de 1000 páginas. Tem um glossário aqui para a gente ajudar na busca. É um livro bem interessante. É fácil de achar ainda, assim, sebos, e é um ótimo livro para quem quiser começar a estudar sobre o assunto e procurar se aprofundar mais. Aí os mitos, a deusa Kali é considerada também uma vampira, e por aí vai. O livro dos vampiros. Olha, tem um outro livro aqui também que é bem legal, um livro importado, só sobre o Drácula. Eu tenho um livro também, esse mesmo estilo, sobre vampiros, mas estava com dificuldade em achar. Mas esse aqui é ótimo, que esse aqui é especializado no personagem Drácula. Bom, é um livro que é muito bonito, papel couché, tem fotos coloridas, imagens da Romênia, Transilvânia. É bem interessante, bem ilustrado. O mapa aqui da Transilvânia. Um retrato antigo aqui do Vlad Tepes, que inspirou o personagem. Aí também fala sobre literatura do século XIX, sobre vampirismo, até primeiro uma foto aqui do Nosferatu, do Herzog, aqui um retrato do Lord Byron. Que o Lord Byron, ele era um grande poeta e vivia com um círculo de amigos assim, famosos, como Shelley e a sua esposa Mary Shelley, criadora até do Frankenstein. E ele que deu o pontapé inicial para as histórias góticas de terror, porque numa festa ele deu a ideia de fazer um concurso de histórias de horror. Ele mesmo escreveu uma história, o médico amigo dele, Polidoro, escreveu uma história de vampiro, que foi uma das primeiras, talvez
o protótipo principal de todas as histórias de vampiro masculino, né? Que antes já tinha o conto Carmila e outros contos assim, do século XIX, poemas, né? Aqui o Drácula do Bram Stoker, o Christopher Lee, o maior Drácula do cinema. Aqui uma versão romena mesmo sobre Vlad Tepes, um filme romeno de 1978. É bem interessante esse filme. Algumas gravuras, afrescos aqui sobre o Vlad Tepes, que era o empalador. Ele foi um herói também da Moldávia, lutou contra os turcos no século XV. Aqui gravuras dele jantando, ele tinha essa fama de extrema crueldade, assim. Ele jantava enquanto os seus inimigos eram empalados. O livro é bem interessante. Vamos ver aqui mais alguma coisa. Umas gravuras muito bonitas. Um livro bem luxuoso. E agora até meio difícil de encontrar. Aqui. Esse é o cartaz da encenação do Drácula com Henry Irving, que era o patrão do Bram Stoker. Bram Stoker, o criador do romance, o escritor do romance. Ele era secretário do Henry Irving, que foi um ator famoso na época lá na Irlanda. E ele gostou do romance. Aliás, o romance também foi inspirado um pouco nesse ator, que era uma figura também alta, imponente e um tanto até meio cruel, segundo o Bram Stoker. Quem mais aqui da Transilvânia? É bem detalhado esse livro. Aqui um quadrinho sobre o Vlad Tepes, um selo do Bela Lugosi, o Drácula, o Drácula de 1927, o Drácula atacando uma vítima. Aqui também uma das primeiras edições do livro. Tem essa figura do Drácula sendo observado pelo personagem que visita, o Jonathan Harker, que vende os castelos da Inglaterra para Drácula aqui. Ele fica assombrado com a imagem dele em garras descendo as paredes do castelo. Um lindo pôster aqui do Drácula com Bela Lugosi. Aqui Drácula Frank Langella, um ator que ficou muito bem no papel também. Aqui temos também um livro, um dos primeiros livros que eu comprei. Antes eu comprei um livro de bolso, foi a primeira vez que eu li o Drácula. Eu tinha 18 anos, depois comprei essa edição que saiu nas bancas de capa dura, né? Uma edição bem bonita também. Inclusive tem uma pequena biografia do Bram Stoker anexo aqui nesse livretinho. Isso eu guardo assim porque é um dos mais antigos livros que eu tenho aqui sobre vampiro. Aqui uma edição que saiu há pouco tempo pela Dark Side, uma edição muito bacana, que é a capa. Eles reproduziram a capa original da primeira edição de Drácula. Aqui. Exatamente só a capa com o símbolo da Dark Side, né? No verso não vem nada, mas é uma edição linda. Vem First Edition. Vem uma arte assim, bem bacana. Comentários. As imagens. O artista contratado pela Dark Side. Com várias imagens. E no final um anexo sobre Drácula, vampiro, com fotos.
Nosferatu, Chicoteiro. Tem várias curiosidades aqui no livro, né? São realmente lindíssimas, comemorativas. Vampiro da época, corte britânica, tem muita coisa. Vai sobre Bram Stoker. Entrevistas, tem muita coisa interessante nesse livro, uma edição belíssima. Aqui uma outra edição de Drácula que comprei recentemente. Muito bonita. Uma edição que saiu pela Zahar, uma edição comentada. Tem vários comentários de críticos e estudiosos, notas de rodapé. Também uma edição também luxuosa de capa dura. Uma outra edição da Dark Side que saiu junto com aquela, a First Edition. Essa é linda também. É praticamente o mesmo livro, só muda a capa. Tipo assim, as portas douradas, também com muito parecido. Mas como eu sou colecionador, eu comprei também essa edição. Bom, aqui temos um livro que é um guia sobre todos os filmes de vampiros. A capa tem até uma imagem da Barbara Steele, que é um filme do Mario Bava, na Máscara do Demônio, que também é sobre uma vampira. Aqui fala de tudo também. Drácula de Bela Lugosi, os filmes da Hammer, que exploraram o conto da Carmilla, aí também Ingrid Pitt. Aqui tem tudo também. Tem diversos filmes. Um filme italiano da década de 60. Também tem uma produção gigantesca, um Drácula do Andy Harrow, dirigido pelo Paul Morrissey, o Udo Kier, ator até que trabalhou agora no filme Bacurau, faz o vilão lá do Bacurau, líder lá, o George Hamilton, uma comédia sobre Drácula, uma versão que é uma das melhores, assim, em termos de uma adaptação mais fiel, com Luiz Jordan, feito pela BBC na década de 70. Aqui uma brincadeira, o Peter Cushing como vampiro, ele nunca fez um vampiro assim, ele está aqui como uma cena de um filme que ele não é o Drácula, mas não é um vampiro, mas ele está vestido como vampiro. Está num baile de a fantasia de um filme. Langella, filme do Mario Bava, Planeta dos Vampiros. Aí tem muita coisa, esse filme é belíssimo, O Beijo do Vampiro, gosto muito desse filme. Aqui o Vampiro do Dreyer, clássico assim, um filme de arte, também baseado no Carmilla. São os melhores filmes de vampiro já feitos. Tem um filme interessante, A Filha de Drácula, que para a época foi inovador, porque toca no assunto do lesbianismo, a personagem é lésbica e seduz somente mulheres. Os filmes da Hammer, que também explorou o conto da Carmilla. Bom, aí tem muita coisa, né? Hammer principalmente, né? Aqui a Salma Hayek, aqui um filme do Tarantino e Roberto Rodrigues. Aqui a cena do filme com George Clooney. E vários filmes. Um catálogo bem interessante. E está mais atualizado aquele que eu tenho sobre o livro dos vampiros. Aqui um livro que eu tenho do Peter Cushing, que é famoso porque ele foi o Van Helsing. Van Helsing é famoso. O caçador de vampiros Van Helsing.
Eu gosto bem desse livro. Aqui fala sobre a carreira, sobre a vida. Um ator que eu tenho muito carinho até por ele. É um tipo ator inglês, né? Que é elegante. Ele tem uma postura bem interessante. Ele também fez vilões. Ele fez o Victor Frankenstein, uma série da Hammer. Ele também trabalhou no Dr. Who, foi um dos Dr. Who, né? Um ator e tanto, assim, um dos maiores aí do cinema de horror. Aqui é uma galeria de personagens que ele fez, né? Principalmente aqui com Van Helsing. Aqui era a Casa do Terror. Com o Brian Cox, ele tá bem novo nesse filme, contracenando com o Peter Cushing. Aqui tipo uma revista quadrinho, na coleção Mundo Fantástico, que é só sobre vampiros. É bem legal aqui também. Aí faz de tudo aqui. Tanto os quadrinhos. Blade, que é da Marvel, né? Um personagem vampiro da Marvel. O Van Helsing, que é um filme bem popular. Aqui, inspirado nos romances da Anne Rice. Ele fala de tudo também, é um guia bem legal. O papel couché, como faz esse filme belíssimo, um filme com a Catherine Deneuve e o David Bowie, Fome de Viver. Esse também é interessante, com uma série de TV na década de 60, né? Barnabas Collins, da série Dark Shadows. O Blácula, vampiro negro. Tem tudo aqui, até essa série aqui que eu não gosto, mas fez muito sucesso entre os adolescentes, uns 10 anos atrás ou mais. Também fala sobre os mitos dos vampiros. Tem tudo aqui. É um livro interessante. Aqui, inclusive, os cartazinhos de vários filmes de Drácula. É bem legal. Aqui uma curiosidade, que é um livrinho de bonecos de papel. Na década de 70, 60, era muito comum esses livrinhos de bonecos. Esse é recortar. E aqui tem a personagem da Lilith e do Caim, que são considerados os primeiros vampiros, né, até da Bíblia. Né? É só recortar os adereços, é bem legal. Aqui, Vlad Tepes. Essa aqui é a Condessa Bartori, famosa também, que se banhava de sangue para rejuvenescer. Aqui, um personagem da vampira do Egito. Uma Lâmia, que é da mitologia grega, também uma vampira. É bem legal. Aqui da Índia, Kali. Também tem outra aqui, uma outra figura. Tem uns vampiros chineses. Esse aqui é até um vampiro interessante, que ele é saltitante. Ele dá pulinhos. Alaska, também outra vampira, que foi dos amaldiçoados, da Rainha dos Amaldiçoados, da Anne Rice. Aqui o Lestat. Aqui um dos primeiros contos de vampiro, Varney o Vampiro, muito popular no século XIX. Carmila. Aqui a vampira da década de 50, que é a atriz Mayla Durmi, né, que apresentava um programa de TV parecido com foi na década de 80 da Elvira. Inclusive depois ela processou Elvira por copiar e plagiar. Aqui o Christopher Lee, Blácula, Barnabás, Bela Lugosi, Nosferatu. Acho que tem quase todo mundo aqui, inclusive esses personagens aqui dessa série aqui do Twilight.
um livro de vampiros que eu tenho aqui, de contos, aqui sobre a história dos vampiros mesmo, né? Dos mitos, né? Que é bem legal. Aqui um livro mais assim de ilustrações, Vampire Art Now. E tem vários artistas, imagens de vampiros, assim, inclusive de fotografias, figuras cosplay. Um livro bem bonito, assim, tem uma arte bem legal. Diversos artistas. Aqui eu tenho esse livro também, que é um livro dedicado também à arte da Vampirella, que é uma personagem das histórias em quadrinhos. Ela é a filha do Drácula. E aí tem vários artistas, né? Jay Lee. Mike Myhill. Tem vários. Muito bonito. É a vampira mais sexy, assim, mais famosa dos quadrinhos. Foi feita uma adaptação até pela Hammer na década de 90, parece, mas não fez muito sucesso. Aqui com a figura do Drácula. Eu mesmo tenho várias coleções. Eu tenho uma coleção de bonecas também, estátuas também da Vampirella. Continuando, aqui temos um livro imenso, assim, de posters. Imenso aqui, tem uma edição realmente gigantesca, com várias ilustrações da Vampirella. Realmente belíssimo esse livro. Ilustrações, assim, você pode mandar fazer um quadro e decorar a sua casa. Aqui. São ilustrações clássicas de vários artistas, assim, que trabalharam com o tema, com a personagem. Fantástico. São vários posters. É tão grande assim que dá uma certa dificuldade de manusear e filmar. Tem aqui um sumáriozinho. Realmente muito bonito o livro. Bom. Uma adaptação em quadrinhos do Drácula de Bram Stoker, o filme do Coppola. Tem aqui a figura do personagem do John Jonathan Harker por Keanu Reeves, né?
Um livro bem legal. Aqui é a figura do vampiro, mais velho, interpretado pelo Gary Oldman. Aqui é a figura da mina, foi interpretado no cinema no filme por Winona Ryder. Ele segue o roteiro do filme, né? Todas as sequências do filme. Um quadrinho com arte muito bonita, em preto e branco, bem expressionista assim, coisas mais bem dramáticas. Encontro da mina com Drácula em Londres, Van Helsing, e por aí vai. Bela adaptação em quadrinhos. Aqui uma outra adaptação. Essa aqui é até da editora da Dynamite, mesmo da Vampirella. Uma adaptação do romance do Drácula, em quadrinhos também. Arte belíssima, acho que um artista espanhol. Aqui a sequência do ataque a Lucy, o vampiro, uma das primeiras vítimas de Drácula no romance. E quando ele chega em Londres. Aqui a sequência do Jonathan Harker no Castelo de Drácula. Uma bem linda adaptação do romance para quadrinhos. Uma arte muito bonita. Esse aqui é um livro de arte, assim, um belo livro assim, do artista argentino Luiz Cafati, né? Ele fez uma adaptação do romance Drácula, né? Um belíssimo livro. Uma arte bem interessante, muito sensual. Inserções de texto são mais breves e a preocupação maior é com a ilustração. As cores básicas, vermelho, preto. E fazer uma abordagem sobre a sensualidade do romance, do personagem, né? Que é muito estudado assim, por estudiosos, literatura, que Drácula ele simbolizava muito o estranho, né? o exótico, uma figura que poderia atrair muito as mulheres vitorianas que estão fascinadas pela sensualidade recém-descoberta, inclusive assim, na produção artística de estátuas, gravuras, né? Foi um período que na Inglaterra, no século XIX, o explorador Richard Burton, que percorreu o Oriente Médio, a Ásia, o norte da África, ele levou dois romances fundamentais assim, para o Ocidente, assim, que influenciaram bastante o Ocidente em termos de uma sexualidade reprimida, que não existe há tanto lá no Oriente, como foi o caso da Mil e Uma Noites e o Kama Sutra. Todos os dois livros provocaram assim, um certo choque, repulsa, mas se tornou um sucesso assim, de literatura clandestina na época. Assim. E essa sensualidade, né, ficou muito incorporado com a imagem do oriental, né, como Drácula vem do leste europeu. É uma figura também exótica e estranha, né, capaz de fascinar. Né. O próprio Bram Stoker ele recrimina essas mulheres assim que são fascinadas por esse desejo exótico. Né. Inclusive ele utiliza um pouco da ideia do romance Madame Bovary, né, e do bovarismo, né, que Freud logo em seguida, né,
construiu essa ideia da mulher, mas se levava mais pelos desejos, né? Pelas fantasias sexuais e de encontros e romances. É bem interessante esse livro. Aqui uma coletânea de histórias da Vampirella, grandes clássicos, né? Foi escrito já por vários artistas e desenhistas famosos. Aqui os primeiros da final da década de 60, 70. A figura do Drácula. Um belo livro assim para iniciar uma coleção, assim, uma edição muito luxuosa, de capa dura. Aqui um quadrinho também, uma graphic novel em 2 partes. Também muito bonita, Requiem também, uma história de vampiros. Esse aqui é o segundo livro. Inclusive tem até o personagem de Drácula. Uma história que mistura mitologia, ficção científica. É bem diferente. Esse aqui é o livro 2, O Baile dos Vampiros. E temos aqui o livro 1, Requiem, Cavaleiro Vampiro. Também do mesmo autor. Inclusive tem até um pôster nessa edição. A figura do Drácula. Aí a figura do dragão, né? Que é o símbolo do rei dos vampiros. São bem luxuosa. Aliás, o mito do vampiro é um mito assim que se propaga até hoje, assim, que influencia até hoje em toda a cultura pop, tanto no cinema, quadrinhos, moda, comportamento. Tem vários clubes e sociedades assim de pessoas que admiram os vampiros. Aqui também outros quadrinhos. Essa aqui é uma série Vampiro Americano, que eu gosto muito também. Aqui tem algumas edições. Tem uma bela arte. Também incompleta, eu tenho que comprar o restante dos Deck Blood também, um graphic novel da década de 80 que eu adorei na época. Eu comprei os quadrinhos, saiu nas bancas, e saiu uma edição de capa dura muito bonita também. Aqui lembra até um pouco aquele artista Schilling, alemão da década de 20. Tem um estilo muito parecido, próximo. Também tem muita sensualidade. Eu tenho outras adaptações de quadrinhos que estão guardadas aí com outros quadrinhos, mas eu escolhi apenas algumas aqui para mostrar, principalmente essas edições mais novas, assim, de capa dura. Aqui um relógio de uma série Relógio de Personalidades, do Bram Stoker. Bem interessante esse relógio, muito bonito. Esse dá para reparar aqui, mas tem umas rosas, né? Aqui uma rosa. A imagem. Um relógio belíssimo, assim, bem no estilo dos relógios do século XIX. O relógio do Bram Stoker. Bom,
um outro livro, também da Vampirella, só que de um artista especial, José González, um artista espanhol, que foi especialista assim, nos quadrinhos da Vampirella. Imagens assim, de alguns quadrinhos. Ele tem um estilo assim, bem típico da década de 60, bem um pouco psicodélico. Tem uma arte muito bonita, um dos melhores artistas assim, que retratou a personagem. A arte dele é bem datada assim, da época da década que foram feitos assim, na década de 60 e 70. Tem propagandas assim da época. Ilustrações aqui do Humphrey Bogart, Greta Garbo, alguns trabalhos que ele fazia também, e aqui umas artes aqui da Vampirella. São lindas as ilustrações do José González. Tem um livro também. Agora eu tenho um livro bem interessante também para mostrar. Esse aqui, o Romance Drácula, só que editado, né, por Leslie Klinger, né, que tem uma introdução do Neil Gaiman, né, famoso autor de quadrinhos, o Conde do Sandman, e também é um escritor também muito conhecido, de best-sellers, de histórias de fantasia. Então, esse é um livro com comentários e ilustrações, assim, tudo a respeito do romance, né? Vem com comentários assim bem interessantes, uma edição bem bacana, capa dura, vem com essa luva e com ilustrações coloridas muito bonitas também. Bom, aqui temos também um dos primeiros livros que eu comprei na década de 70 também, de vampiros, foi essa história do Stephen King, também um dos primeiros romances dele, A Hora do Vampiro, que conta a história do Barão Barlow, Conde Barlow, que vem da Europa, uma figura muito próxima, assim, fisicamente até do Nosferatu, do Murnau, né? Ele se instala na mansão Master, né, em um lugarejo chamado Salem Slot, né? É bem legal, já foi adaptado para a TV na década de 80, dirigido pelo Tobe Hooper, né, diretor de Massacre da Serra Elétrica. Depois teve uma adaptação em 2000 e pouco. Aqui ainda está um pouco conservado, apesar da idade. É bem legal, eu gostei muito na época quando li. Aqui um livro interessante, que são clássicos, contos de diversos escritores, como o Conan Doyle, o Blackwood e vários mestres assim da literatura de horror, né? Já considerados os herdeiros de Drácula. Então são histórias de vampiros desses diversos autores. Uma bela coletânea de contos, uma edição bonita também, de capa dura. Essa editora é muito legal, HarperCollins, e um livro bem interessante também. Vários contos. Aqui é um livro que eu editei e fiz assim um tempo atrás. O livro dos monstros, né? Eu abordo todos os clássicos, os monstros clássicos do cinema. Aqui tem uma foto minha, então com texto de apresentação. Até a primeira imagem eu coloco até do Drácula, que é o meu personagem de horror.
favorito, é Bela Lugosi. E aqui eu começo aqui com várias desdobramentos do personagem no cinema, aqui, principalmente começando com Nosferatu, que é a primeira adaptação oficial do Drácula, né? Fotos e cartazes das duas versões de Nosferatu. O Bela Lugosi, que é o do primeiro filme sonoro de Drácula, o ator que encarnou. O mais famoso, que é o Christopher Lee, cartaz de horror de Drácula, Drácula, o Príncipe das Trevas. Aqui outros Dráculas, o Drácula de Bram Stoker com Gary Oldman, o Drácula, a versão com Frank Langella, John Carradine, que também interpretou muito o personagem Drácula e outros vampiros, Lon Chaney, que fez também um Drácula no filme chamado O Filho de Drácula, mas na verdade era o próprio Drácula, o Drácula do Andy Warhol, que dirigido pelo Paul Morrissey. Aqui, um dos melhores filmes de vampiros de cinema aqui, Deixa Ela Entrar, um filme sueco, belíssimo, assim, uma visão bem diferente de vampiros. Vampir também, que é considerado uma obra de arte do cinema, e uma adaptação de Carmilla, né, que também é Anne Rice, né, que fez o famoso romance, que foi uma série de livros, né, Entrevista com o Vampiro Lestat. Uma foto aqui também do Vampiro de Dreia. Deixa ele entrar. Acho que por aí vai. Depois começa o Frankenstein e outros monstros. Aqui é interessante também. É um livro assim, de adaptações de quadrinhos de vários monstros famosos, né? Monstro da Lagoa Negra, Frankenstein, Múmia, Drácula. E temos o Drácula também aqui. Aqui é do Monstro da Lagoa Negra. Aí. Quadrinho muito bonito. Drácula inspirado, claro, no Bela Lugosi. É interessante essa edição de quadrinhos, tem até o selo oficial do Universal Monsters. Aqui é um livro sobre os quadrinhos de horror da Marvel. Tem o Blade, tem até o Frankenstein, tem o Lobisomem, tem vários personagens de terror. É bem legal também. Inclusive, Drácula é a tumba de Drácula. São vários quadrinhos, histórias e quadrinhos de vários personagens. Olha o Blade aqui, o Vampiro Negro. Fez muito sucesso e teve 3 adaptações de cinema com Wesley Snipes. E tem aqui um dos quadrinhos da tumba de Drácula, que saiu no Brasil, né? Que é bem legal também. Bom, agora esse daqui também é bem interessante, que é para montar um playset de cenas de teatro, que seriam divididos em vários atos do romance Drácula. Aqui é feito de um papelão resistente. E dá para montar os personagens e 3 cenários, assim, a peça do Drácula dividida em 3 atos. Está fechada ainda, lacradinho, ainda nem abri. E por último temos esse livro assim, que é bem interessante, que é Romancing the Vampire, From the Past to Present. Quer dizer assim, uma abordagem de tudo sobre vampiro, né? Inclusive Drácula e outros personagens. É um especialista no assunto, que é David Scawl, que já escreveu
publicou vários livros, ele já fez alguns documentários, ele sempre participa assim, de entrevistas, né? Ele é o maior especialista do mundo assim, do tema, né? Ele escreveu um romance que ficou muito famoso também, que é Hollywood Gothic, né? Essa aqui é uma luva reforçada, né? Muito bonita, de papelão, bem resistente, onde fica o livro. Aqui dentro, né? Aqui o livro já deixei aqui fora. É interessante que é um livro assim que tem várias cards, mini posters, programas, vários itens assim que são considerados até de coleção, assim, que são reproduções fiéis. Aqui o mapa aqui da Transilvânia, né? É um livro lindíssimo. Realmente aborda tudo sobre vampiros. Aqui até a filha do Carl Laemmle, que é o diretor da Universal, né, que produziu o primeiro filme de Drácula, cinema falado, né? Aqui imagens assim de diversos vampiros, né? Um painel bem interessante aqui. Bram Stoker, True Blood, Nosferatu, Dark Shadows, Lestat, Van Helsing, Hammer. Aí vai aqui começa pelo início, que são os mitos, né? Shiva, as lâmias, figuras assim mitológicas, né? Gravuras assim, imagens muito belíssimas. Adão, também passando pela Bíblia, como Lilith, também que é considerado a primeira vampira. E aqui começam essa aqui pena que soltou a cola. O que nós temos aqui, ó, os itens colecionáveis aqui, como se fosse um postcard, assim. E aqui a informação sobre as figuras. Bem interessante. Estão meio coladas aqui. Tem imagem de Adão e Eva. Aqui uma figura do Bosch. Acho que é a tríplice que ele fez lá sobre os... não, esse aqui sobre um dos quadros famosos do Bosch, assim, com imagens assim da Idade Média, de peste e as cruzadas. É bem interessante. O mito do vampiro do Drácula está muito associado com a peste da Idade Média, né? No filme Nosferatu, do Herzog, por exemplo, né? É representado pelos ratos, né? Que desencadearam uma peste, a peste terrível, a peste negra lá na Idade Média, né? Aqui tem algumas figuras aqui da Imagem da Morte. Morte sedutora, né, que está muito associado também ao vampirismo. Ele seduz, hipnotiza as vítimas para obter o seu sangue. Aqui imagens de mortos que se levantam dos túmulos. Aqui temos mais cards. Esse aqui também é um quadro até da período do simbolismo alemão. Uma outra gravura aqui também da morte, sobre a morte. Aqui a imagem bíblica, né, tem um quadro do Rembrandt, né? É o Isaac e o anjo tentando salvar a punição. Esse aqui é um quadro também famoso, que representa um pouco o pesadelo, essa imagem do súcubo, né, do vampiro sexual que atormenta os pesadelos, do grande pintor Henri Fuseli, conhecido como The Nightmare, 1781. A representação dos vampiros, elas já passam pelo imaginário assim, de vários séculos antes do romance do Bram Stoker. Aqui imagens também de torturas, inquisição, perseguição a bruxas, demônios.
Aqui seria um kit, né, para matar vampiros da época. Né, teve um padre que escreveu um livro assim, 1700, alguma coisa, foi no leste europeu. E aqui também a Elizabeth Bathory, que é considerada uma vampira humana, que se banhava em sangue de virgens para manter a beleza. A condessa sangrenta. Aqui uma imagem dela assim com várias vítimas. Ela matou cerca de quase 2.000 jovens. Aqui é o padre que eu comentei, né, que fez o primeiro livro sobre um estudo sobre vampiros. Aqui até um trabalho dele. Aí o quadro de Gildo Fzelli. Tem alguns cards assim que ficam presos assim, como se fosse um retrato. Aqui tem um poema. Acho que é do Coleridge. Melhor, é um poema extraído de um texto assim, poético do Lord Byron, de 1813, que também faz associação a vampiros. Aqui, Mary Shelley, autora de Frankenstein. Até aqui uma gravura da primeira edição de Frankenstein. Aqui interessante, é o Polidori, um médico que era amigo de Byron, do Shelley. Eles fizeram uma reunião uma vez e fizeram um concurso de poemas e contos de horror. E a Mary Shelley foi a ganhadora, a vencedora, que ela escreveu Frankenstein. Mas o Polidori escreveu um bom conto assim, de vampiro, né? Que até ele se inspirou no próprio Byron. Byron era um personagem também vampiresco, ele gostava de viver em castelos em ruínas, tomava vinagre, nunca tomava sol para ficar branco, sempre usando trajes negros. Era uma própria encarnação de vampiro. Aqui ó, tem mais cards interessantes também baseados também no vampiro do Polidori. Uma figura também de incubus, um vampiro feminino sexual, né? Realmente espiritual. Aqui um cartaz, Varney e os vampiros, que tinha uma publicação semanal, assim, saindo nos diários, assim, jornais da época, que era muito popular. E aqui tem uma foto do Charles Baudelaire, o maior poeta do século XIX. E também escreveu um conto, um poema de vampiro. E também outras imagens também, todas antes do Bram Stoker escrever Drácula, né? Aqui o mapa da Transilvânia. Aqui já é onde o Bram Stoker localizou a origem do Rei dos Vampiros, né? Que foi inspirado no Vlad Tepes, um personagem real que existiu em 1500 e pouco, foi um príncipe da Valáquia, aqui o castelo dele. Aqui uma imagem, uma gravura medieval também, que ele gostava de empalar as vítimas. Aqui do Bram Stoker, aqui Whitby, a catedral em ruínas, né? Lá na Irlanda, tem até inclusive uns cards aqui, também de Whitby e outros. Que interessante que aqui é. Aqui, tá. Drácula foi adaptado a primeira vez no teatro com o ator Henry Irving, que era o chefe de Bram Stoker. O Bram Stoker era secretário do Henry Irving, que era considerado um ator lá
lá da Irlanda, e ele trabalhava para ele. O livro ficou tão conhecido, tão famoso, que ele resolveu fazer uma adaptação. Aliás, ele se inspirou, né, no Irving. Aqui uma imagem dele, um card dele aqui. Então, a figura, como está no romance, é muito próxima. Um nariz adúnculo, ele é alto, né, tem um olhar expressivo. Aqui também tem Vampiros da Nova Inglaterra, também sobre um fato que aconteceu realmente, pessoas que estavam voltando do túmulo, um mito assim, né, que gerou uma superstição na época. Opa. Aqui também temos um retrato aqui do Oscar Wilde, que também era uma figura também que escreveu o retrato Dorian Gray, que era quase um vampiro também, que ele não envelhecia. O quadro que envelhecia no lugar. Aqui a primeira edição, foto da primeira edição do romance, que fala sobre o Drácula de Bram Stoker. Aqui mais um card interessante aqui. Tipo uma carta memorando. Imagem de cemitério. Pode ser exatamente a Catedral de Whitby, onde o Drácula fez uma das primeiras vítimas, que é a Lucy, que fala sobre como se propagou a imagem de Drácula, a fama, né? Aqui é uma imagem do Nosferatu, do Burnhal. Aqui temos uma propaganda também. Ah não, é claro, um cartaz de Nosferatu. Esse é o primeiro cartaz oficial. Até o preço da entrada. É um dos meus filmes de Drácula favoritos, assim, realmente uma obra-prima. Burnhal é um dos maiores diretores do cinema, e o Nosferatu está entre os 100 melhores filmes do cinema também. Aqui alguns imagens também do cinema expressionista alemão, o Gabinete do Dr. Caligari, né? Que foi feito em 1920, e Nosferatu foi feito em 1922, só que foi um filme expressionista diferente, porque Burnhal resolveu fazer várias cenas externas, contrariando um pouco o modelo do cinema do expressionista da época, que era filmado em estúdios, com aqui uma outra imagem aqui também um card também está preso. Aqui Lon Chaney, que fez um filme de vampiro. Esse filme está perdido, que é London After Midnight. Aqui os primeiros cartazes e imagens aqui um pequeno programa do Drácula do Bela Lugosi. Ele encarnou, antes de fazer o papel no cinema, ele fazia no teatro, na Broadway. Aqui é legal também. Temos aqui também um cartaz. Da peça. Tem um material bem interessante que tem nesse livro. São reproduções, procuram reproduzir exatamente o tamanho oficial. Aqui também tem mais aqui. É um bilhete do Drácula, a peça. Aqui um telegrama relacionado ao, né? Que interessante aqui, como se fosse película de cinema do Drácula de Bela Lugosi. Material que parece até filme mesmo, bem bonito. Aqui uma cena do filme Drácula. Inclusive eu tenho uma estátua que reproduz essa cena, com o Renfield sendo estrangulado por Drácula. Aqui o cartaz de Drácula. Aqui um envelopinho com alguma coisa aqui dentro, aqui, mas é meio difícil de tirar. O cartaz de Drácula.
cartaz bem legal, tem vários cartazes famosos de Drácula, esse é um deles. Um material bem interessante que tem nesse livro. Aqui várias cenas de Drácula. O professor Van Helsing, aqui mostrando um espelho, que não é, a imagem dele não é refletida, provando que ele era um vampiro. Né? Aqui um programa, bem legal isso aqui também, um programa que era distribuído as sessões de Drácula, na estreia lá de Drácula no cinema, em 1931. Na época eles faziam isso, assim, faziam programas, entregavam para o público, pagava lá centavos assim para ter o programa como uma lembrança do filme, né? É bem legal aqui, tem uma sinopse e tal, tem um cartaz, aqui uma imagem legal das noivas. Bom, temos aqui o programa do Drácula, né? Documentado. Aqui imagens do filme Drácula de 1931. Aqui é a versão espanhol que foi feita também no mesmo período, 1931, com atores espanhóis, com um diretor espanhol, que muitos consideram até superior ao filme do Drácula de Todd Browning. Né? Aqui uma imagem do filme. Antigamente Hollywood elas não preferia não legendar, então fazia uma versão com atores assim de outra língua para distribuição para outros países, né? Aqui o filme Vampiro do Dreyer, um grande diretor de arte do cinema europeu. Aqui um filme A Marca do Vampiro com Bela Lugosi, um filme também dirigido por Todd Browning. Aqui O Filho de Drácula, um filme com Lon Chaney Jr., cartaz de A Filha de Drácula. Foram poucos filmes que exploraram o personagem Drácula na Universal. Aqui temos A Casa de Frankenstein, com John Carradine, foi o ator que mais interpretou Drácula no cinema, que é o ator Boris Karloff. Aqui é a atriz que fez A Filha de Drácula, um filme que explora o lesbianismo, o primeiro filme a explorar o lesbianismo nos filmes de vampiro. Né? Aqui tem alguns cards interessantes aqui, inclusive da atriz Teda Bara, que é considerada a vamp do cinema, né? Cartaz da Filha de Drácula. Abbott e Costello, dois comediantes, uma dupla de comediantes que chegou a fazer vários filmes com monstros da Universal, vários cartazes de Drácula. Aqui, vampira, apresentadora de TV na década de 50, muito cultuado hoje em dia. O ator Bela Lugosi, os dois chegaram a trabalhar junto a um filme do Ed Wood, considerado o pior filme do cinema, Planetary from the Other Planet, aqui imagens dela. Um outro filme de Drácula, que o Bela Lugosi trabalhou, um filme B também explorando o tema do vampiro. Aqui um card do Planetary from the Other Planet. Aqui uma versão do Eu Sou a Lenda, uma das versões. Eu Sou a Lenda. Esse filme conta com Charlton Heston, que é uma história sobre vampiros, mas nesse filme foi usado zumbis no lugar de vampiros. Aqui é a primeira versão, com Vincent Price. Né? Aqui o grande colecionador, é editor da revista Monsters, né? que ajudou assim, vários cinéfilos do cinema de horror assim, a se orientar mesmo na história do cinema de horror. Aqui são selos de Monstro Universal, adesivos. Eles são muito legais, assim, tem vários itens. Aqui o pôster de filmes da Hammer, aqui película, e tá uma película de filmes da Hammer também, com Christopher Lee, imagens do Christopher Lee, imagens de filmes da Hammer com Beijo do Vampiro, aqui os monstros, imagem dos
Família Addams, todos assim, séries de TV da década de 60 que exploravam o tema também de horror, vampiros. Aqui o melhor filme de Drácula para mim, que é O Vampiro da Noite da Hammer. Aqui eu escolhi também para mim um ator que já interpretou o vampiro. Aqui uma série da TV da década de 70 que também um caça-vampiro tipo Van Helsing, também que lutou contra vampiros, lobisomens. Kojak. Não, Kojak não, desculpe, é Kolchak. Aqui, filmes da Hammer, filmes da Hammer. Esse é uma adaptação para o cinema da série de TV Dark Shadows. Aqui também tem itens com cartazes do filme. Mais publicidade. A adaptação na década de 90 do Dark Shadows. Blácula, um filme Black Exploitation que explora também o tema de vampiro e Drácula. O príncipe de uma tribo africana que é transformado em vampiro pelo próprio Drácula. Aqui, como o mito do vampiro também foi utilizado, né, na programação infantil de TV e virou uma espécie de ícone também da garotada. Aqui, vários brindes, jogos, inclusive virou até arca de chocolate. Né? E tem vários outros itens aqui também. Aqui explorando, explorando os vampiros românticos, com entrevista com o vampiro, aqui uma adaptação também dos primeiros livros de Stephen King, A Hora do Vampiro, dirigido pelo diretor Tobe Hooper. Temos aqui também a entrevista com o vampiro, Tom Cruise, Brad Pitt. Aqui mais imagens também, entrevista com o vampiro, aqui Rainha dos Condenados, também explorando o tema do Lestat, um personagem que começou com a entrevista com o vampiro, que Cards, com True Blood, né? Os Condenados, True Blood, uma série de TV que fez um sucesso. Aqui bem legal, o Drácula de Frank Langella, que também explorou o tema, a ideia romântica do vampiro sedutor. Né? Aqui tem um programa muito bacana, que era distribuído também nos cinemas. Ele também interpretou na Broadway, com Laurence Olivier fazendo o papel de Van Helsing. Aqui Fox, Drácula dançando, seduzindo. Fotos coloridas, muito legal assim. Uma imagem também bem gótica, romântica. Aqui Josh Hamilton, uma versão cômica, feita em 1979 também de Drácula. Foi o ano também do Drácula do Langella e o Nosferatu do Herzog. Que imagem, Klaus Kinski como Nosferatu, Isabelle Gianni faz a vítima. Também aqui uma adaptação de um conto do Bram Stoker, um filme do Ken Russell. Aqui um filme da Catherine Bigelow, também de vampiros. Drácula, aqui o cartaz. Mais outros cartazes aqui. Drácula do Bram Stoker, uma bela adaptação muito próxima do romance, dirigido pelo Coppola, diretor do Poderoso Chefão. Bom, aqui ainda tem a Mônica Bellucci, uma das vampiras, das noivas de Drácula, inocente, urdida, um filme do John Landis. Aqui um cartaz de Lestat e programa também do musical, foi feito uma adaptação musical, uma ópera rock do Lestat, o vampiro de Entrevista com o Vampiro. Aqui Os Perdidos, um sucesso também, nos anos 90, 80 melhor, né? Fez muito sucesso. E a Buffy, o filme que depois virou série, Caçadores de Vampiros, aqui On the Road, né? Selena, uma vampira. Foi uma série também de 5 a 6 filmes. Aqui é um filme do Mel Brooks fazendo gozação dos filmes de Drácula. É bem legal, eu gosto desse filme. Claro que nos comparam ao Jovem Frankenstein, primo de Mel Brooks. Um filme do Wes Craven, tá? Drácula 2000. Aqui Van Helsing, outro filme de sucesso. Bom, aqui
nas imagens aqui encerra o livro. Tem um mapa da Transilvânia e uma máscara aqui. Uma máscara infantil assim. Encerra esse livro aqui, que é fantástico. Aqui a contracapa, assim, que até com os itens que a gente conheceu aqui dentro do livro. A luva bem dura, resistente. E é isso.